Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigos, você que faz parte do corpo de Cristo, Deus os abençoe. A cada um que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa célula online. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui para aprendermos da palavra do Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento, para orarmos uns pelos outros. Então, desde já eu agradeço a sua presença, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e peço desde já que você possa curtir, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione ali o sininho para receber todas as notificações do nosso canal assim que nós colocarmos material novo aqui, e faça bom uso de todo o material que nós temos no nosso canal. Temos mais de 300 vídeos aí com material maravilhoso, seminários, célula, cultos, palavras poderosas, estudos específicos de Apocalipse, enfim, tem um número considerável de material para o seu crescimento, para o seu elevo espiritual. Deixado aí para que você possa se apropriar do conhecimento da palavra do Senhor, amém? Deus abençoe a sua vida. E nós estamos nessa campanha aí de buscar afiliados ao nosso canal, que se inscrevam no nosso canal. Então peço que você curta aí no grupo da família, compartilhe no grupo da família esta célula, compartilhe os cultos e solicite ali para que o pessoal se inscreva no nosso canal. Nós queremos chegar ao número 1000 aí, já passamos de 400 e estamos indo. Graças a Deus, a cada semana pessoas estão se inscrevendo no nosso canal e sendo abençoados. Então, conto com você, ok? Meus queridos, antes de mais nada, de iniciarmos a nossa célula, o nosso estudo, convido você a nós estarmos orando, apresentando a Deus aqueles que estão necessitados neste momento. Nós temos vários amigos, familiares, irmãos da nossa congregação, pessoas que estão se recuperando de várias situações do próprio Covid e assim por diante. Então vamos orar uns pelos outros, nossos irmãos que estão nos grupos de oração. Eu tenho a minha sobrinha, a Fábio, lá de Novo Hamburgo, que precisa das nossas orações, que Deus toque na sua vida e toda a sua família. Tenho meu filho Gabriel, que está nesse exato momento, se já não finalizou, finalizando a sua cirurgia, e com certeza conto com as suas orações para que, em nome do Senhor Jesus, venha ocorrer tudo bem, que o Senhor use a mão dos médicos, que ele possa se recuperar o mais breve possível e estar conosco aqui, louvando e adorando ao Senhor. Então, ore por mim, que eu oro por você, ore pela minha vida, pela minha família, eu oro pela sua vida, pela sua família. Oramos uns aos outros, porque é isso que o Senhor nos orientou e nos influenciou a fazermos. E quando nós oramos uns pelos outros, a palavra nos diz que a oração de um justo, ela tem muito poder, ela faz efeito. E eu creio. Então, meu querido, curta, comente, coloque o nome da sua família aí para nós estar orando por você. Depois a gente vai estar anotando, orando, ok? Todos os nossos irmãos estão nos grupos de oração aí, vamos estar orando, apresentando cada um deles na presença do Senhor, amém? Vamos lá? Ore junto comigo. Altíssimo e soberano Deus, amado Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua santa, bendita e perfeita presença. Não há nada, Senhor, ó Deus, que possamos fazer se não seja do Teu querer e da Tua vontade. E quando digo isso, digo àqueles que creem. Quando digo isso, digo àqueles que Te temem. Quando digo isso, Senhor, digo àqueles que Te reconhecem como Deus. E nós Te amamos e Te seguimos e Te tememos, e aqui estamos, Senhor, primeiramente para agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo que Tu tem nos dado e por tudo que Tu tem nos feito. Oramos, Senhor, a Deus, ó Pai, apresentando diante de Ti as autoridades constituídas, Senhor, do governo federal, governo estadual, governo municipal, do executivo, do legislativo e do judiciário. Apresentamos a Ti, Senhor, as autoridades eclesiásticas, Senhor, os nossos queridos apóstolos, Senhor, o apóstolo Renê, sua família, e também, Senhor, o seu ministério, que tem sido bênção às nações. Oramos, Senhor, pela vida do apóstolo Daniel, sua esposa, sua família, Senhor, e o seu ministério, Senhor, que tem sido bênção à nossa vida. Obrigado pela vida deles, Senhor, da mesma forma do apóstolo Carlos, Senhor, da apóstola Vanderlene, sua família e seu ministério, o apóstolo Catalim, a apóstola Mércia, sua família e seu ministério. Deus os abençoe em um nome de Jesus. Todos os nossos amigos pastores, Senhor, ó Deus, de todas as denominações, de Flores da Cunha, Caxias do Sul e região, amigos, ó Pai, que são tementes a Ti, que têm, Senhor, ó Deus, o compromisso de levar
abençoar a tua santa e bendita palavra. Nós apresentamos cada um deles e as suas famílias em nome de Jesus. Ó Pai, eu posso me esquecer de alguns aqui, Senhor, mas tu não se esquece de nenhum jamais, ó Pai. Por isso eu oro pelos meus amigos pastores, pelos meus irmãos pastores de outras congregações, Senhor, ó Deus, que tu os abençoe, os guarde, os proteja e os livre de todo mal, a eles e a sua família, e os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos pastores do Ministério Sincera Adoração, pela vida do nosso querido pastor Juscelmo, da pastora Cleide, a sua família, ó Pai, o seu pai que esteve de aniversário, que Deus abençoe em nome de Jesus, a todos os discípulos, a todos eles, ó Pai, muito obrigado pela vida deles, ó Pai, tem sido canal de bênção a nossa vida, Senhor, um refrigério para a nossa alma. Oro, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Valdo, da pastora Marli, da sua família, Senhor, dos discípulos que estão com eles, ó Pai. Obrigado pela vida deles, nós os abençoamos e damos graça pela vida deles, Senhor. Obrigado por eles estarem caminhando junto conosco. Eu oro também, Senhor, pela vida do pastor Christian, Senhor, ó Deus, pela vida da pastora Marciana, da sua família, Senhor, ó Deus, e de todos os discípulos, Senhor, que têm confiado. Obrigado, Senhor, pela vida deles, Senhor. Obrigado, Senhor, os abençoe, os guarde, os proteja e os livre de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Assim, Senhor, abençoe, Senhor, ó Deus, a vozinha do pastor Cris, Senhor, ó Deus, o vozinho, Senhor, todos eles, ó Deus, que seja feita somente a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Vem com provisão, vem com milagre, Senhor, vem com salvação sobre esta casa e sobre esta família, em o nome de Jesus. Eu oro pela vida dos nossos líderes, ó Deus, os líderes, ó Pai, de célula, ó Pai, os 12 da primeira e da segunda geração, os professores da escolinha, Senhor, ó Deus, os que atuam no louvor, na dança, no teatro, todos, ó Pai, cada discípulo, Senhor, os que trabalham na rede jovem, Senhor, ó Deus, na rede de casais, na rede das crianças, ó Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles, obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, ó Deus, de todos eles, de cada um, ó Pai, muito obrigado, dos que cuidam da Santa Ceia do Senhor, ó Pai, que cuidam do anseio da igreja, aqui da cantina, obrigado pela vida deles, Senhor, pessoas que nos ajudam nesta caminhada e fazem, Senhor, ó Deus, esta caminhada ser mais fácil, obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo, pela vida de cada família, de cada casal, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, que Tu tem colocado juntamente conosco para caminharmos juntos, ó Pai, obrigado pela vida deles. Pai, eu oro neste momento, Senhor, em favor dos enfermos e dos doentes, daqueles, ó Deus, que estão necessitados, Senhor, ó Deus, da Tua ação e do Teu poder, Senhor, em o nome de Jesus nós apresentamos diante de Ti, repreendendo, Senhor, todo o espírito de morte, tudo que não provém de Ti, em o nome de Jesus, e ministrando o milagre e a bênção, ministrando o Teu propósito eterno sobre a vida de cada um deles, ó Pai, especialmente, Senhor, na vida daqueles que neste momento necessitam de nossas orações, do meu filho Gabriel, Senhor, que neste momento está finalizando, Senhor, a sua cirurgia, ó Pai, eu Te agradeço pela vida dele, Te agradeço pela Tua mão poderosa, Senhor, ó Deus, abençoando a vida dos médicos e de todos ali que atuam com amor e com alegria na sua função, Senhor, obrigado pela vida deles, Senhor, Te louvamos pela vida do Gabriel, Te louvamos pela vida dos médicos, Te louvamos, Senhor, pela vida de todos, ó Deus, que oram neste momento em favor dos necessitados, ó Pai, eu oro, Senhor, ó Deus, e apresento a Ti, Senhor, e vem com milagre para aqueles que precisam de milagre, vem com o Teu poder e manifesta, Senhor, que para isso, Senhor, Tu se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo e de Satanás, na vida, Senhor, ó Deus, do meu filho Gabriel, na vida, Senhor, dos nossos irmãos que estão pedindo oração, que estão neste momento necessitados, Senhor, ó Deus, que estão enfermos, que estão doentes, que estão se recuperando, Senhor, ó Deus, do vírus, ó Deus, da Covid, que estão se recuperando de outras enfermidades, nossa querida irmã Cláudia, o seu Paulo, muito obrigado pela vida deles, ó Pai, por todos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, aqueles que neste momento estão apresentando os seus familiares, seus amigos e seus discípulos, Senhor, ó Deus, diante de Ti, que necessitam da poderosa manifestação do Teu poder nas suas vidas. Assim, Senhor, cremos no milagre, cremos, Senhor, no Teu poder e Te agradecemos desde já, para que a Tua vontade, somente ela seja feita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Então é isso aí, queridos, orando uns pelos outros, isso é importante, é necessário que a gente sempre esteja com o nosso coração voltado à vontade do Senhor. Amém? Então, Bíblia em mente aberta,
Papel e caneta na mão, vamos a mais uma célula online. E hoje, assim como as demais células têm sido, será uma bênção, uma grande palavra do Senhor aos nossos corações. Então, você que ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, ainda dá tempo. Então, compartilha, comenta, curte aí, não esqueça disso. E marque pessoas para que elas também tenham a oportunidade de receber as palavras de vida eterna que também você está recebendo nessa noite. Então, vamos lá. Veja aí a primeira imagem. As parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, hoje com a parábola, o Senhor e o servo. Então aí está essa imagem, Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso já remete a você que já conhece esta passagem bíblica, a algumas informações importantes, mas vamos à parábola, né? O Senhor e o servo. Talvez você nunca tenha ouvido, mas hoje você vai ouvir sobre esta parábola. Vamos lá então. Escrita está em Lucas capítulo 17, versículos 7 ao 10. Acompanhe comigo. As parábolas de Jesus, o Senhor e o servo. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepara-me o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devam dizer, somos servos inúteis, porque apenas fizemos o que nos foi ordenado, ou apenas cumprimos o nosso dever. Amém. Aqui uma pequena parábola, mas que nos traz importantes entendimentos para a nossa vivência cristã, para a nossa vida cristã, para o nosso chamado cristão. Algumas pessoas entendem e compreendem que apenas algumas pessoas têm um chamado especial, mas não, todos nós cristãos temos esse chamado especial. Isso é importante, isso é fundamental, que eu e você entendamos que no crescimento e amadurecimento do nosso ministério, do nosso progredir espiritual, que nós vamos desenvolvendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós não nascemos aprendendo ou nascemos já sabendo de tudo, nós vamos aprendendo as coisas e na vida espiritual da mesma forma, somos crianças e precisamos ir desenvolvendo as habilidades, o Espírito Santo vai nos auxiliando, a palavra de Deus vai nos trazendo direção, os ensinamentos, o estudo da palavra, a dedicação vai nos trazendo amadurecimento. E nesta parábola muito pequena, apenas 3 versículos, ela nos traz alguns importantes ensinamentos. E eu quero que você se aproprie deste conhecimento de uma forma muito apropriada para a sua vida cristã, para o seu crescimento espiritual. Amém? Nesta parábola, de forma muito simples, Jesus ele utiliza de uma comparação, de um exemplo muito comum há 2000 anos atrás, e ainda muito comum também nos nossos dias, vamos assim dizer, não fazem muitos anos em que esse comportamento mudou de patrão e servo, de patrão e empregado, mas na época de Jesus era mais tido como servos, né? Então eram aquelas pessoas que eram contratadas, pessoas que eram contratadas para trabalhar ali na fazenda, trabalhar nos afazeres do seu Senhor. Então Jesus ele utiliza desta comparação para trazer uma importante informação em relação a nós e ao nosso Deus, de como nós devemos nos portar, como nós devemos ver esta relação que nós temos com Deus diante da nossa chamada, diante daquilo que o Senhor nos colocou como propósito, um trabalho a fazer, um trabalho a cumprir neste chamado maravilhoso, nesse desígnio que o Senhor tem nos dado, de pregar o seu evangelho e viver esta vida do reino aqui na terra, estabelecer o seu reino aqui na terra. Então Jesus diz, olha, um certo senhor, ele ordena para os seus servos, diz, olha, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, traga comida, deixa tudo preparado e depois você vem comer. Esse é o comum, esse é o normal, isso que acontece. Então o Senhor, ele ordena, ele dá ordem, ele dá direção ao servo, ele não agradece dizendo, olha, muito obrigado por tudo que você fez, espere, eu vou te dar um pouquinho aqui, vou te dar um pouquinho ali, não, porque há uma concordância, há um contrato, há uma negociação, há uma contratação para que esse servo faça as determinadas funções a qual lhe for
outorgada, que já foi colocado para que ele fazer. Então ele tem a obrigação de fazer dentro daquilo que foi combinado do seu salário, daquilo que ele há de receber. Então não há obrigatoriedade do patrão, do senhor, ficar dizendo, ai muito obrigado, toma aqui isso, toma aqui aquilo, para estar ali havendo uma nova negociação dentro dessa relação de senhor e servo, de patrão e de empregado. E essa mudou há pouco tempo, né? Essa relação tem mudado há pouco tempo. É importante a gente salientar isso. Então, Jesus diz, olha, como isso não é normal, que primeiro o Senhor, ele chame o servo e sente com o servo e coma com o servo e depois agradeça ao servo por tudo que fez, isso não é comum, isso não é normal, assim também vocês devem entender que deve ser a vossa relação com o Pai, a vossa relação com Deus, a vossa relação com o vosso Senhor. Isso é muito importante. Então eu gostaria que você começasse a entender e compreender isso. Isso é muito importante. E Jesus ele vai dizendo, olha, como isso não é normal, isso não é comum, isso não acontece, assim vocês têm que entender da vossa relação com o vosso Senhor. Como que vocês devem agir desta forma? E ele diz, olha, quando vocês fizerem tudo o que for mandado, digam, olha, realmente nós somos servos inúteis, porque somente fazemos aquilo que nós devíamos fazer, somente fazemos aquilo que nos foi mandado a fazer. Mas existem algumas informações muito importantes nessa parábola que eu quero que você compreenda comigo aqui. Então vamos lá, a primeira. Olha aí a próxima imagem. Ciente desta relação. Esta parábola ela nos mostra algumas informações e aqui vamos meditar em algumas delas nessa noite, como nós precisamos ter ciência desta relação. Aí está a imagem, Jesus lavando os pés dos discípulos, e isso já traz algumas informações para você, que o Senhor, o servo não é maior do que o seu Senhor, quanto ao quê? Ao chamado, quanto à relação de trabalho na questão do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Abba Pai. Então nós precisamos estar ciente da nossa relação. Como tem que ser, como deve ser a nossa relação após nós descobrirmos, de nós termos sido revelado o Evangelho a nós, as boas novas a nós, este chamado, este trabalho que eu e você temos. Isso não é para mim que é pastor e nem para quem tem algum outro cargo, não, é para todos os cristãos no mundo inteiro. É este trabalho, é este serviço, é esta função, é este propósito. Então é importante que nós tenhamos esta relação muito bem ciente na nossa mente. Vamos lá? Como que é ela? O Senhor, o nosso Abba Pai. É importante, olha essa imagem aí, ó, que Ele é o nosso Senhor. O nosso Abba Pai, o nosso Deus é o nosso Senhor. Ele nos designou para um propósito, Ele nos designou para uma função, Ele nos revelou ensinamentos, Ele nos revelou coisas eternas para que nós possamos utilizar dessas revelações para outros. Veja o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39 e 40, que diz assim: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o vosso Deus, lhe dá para sempre. Então aqui está a primeira informação. Que interessante, nós precisamos ter esta ciência, que não existe outro Deus, só há um Deus, e é o nosso Deus, é o nosso Abba Pai, é o nosso Senhor. Então, Ele designou, Ele nos deu uma direção, Ele nos deu uma revelação, e Ele nos impôs um pedido eterno. Como eu digo, quando eu digo eterno, é porque vai se estender a eternidade, vai repercutir na eternidade. Então, primeiro de tudo, precisamos saber que só há um Deus, e o nosso Senhor é Deus, e se nós obedecermos os seus decretos, nós seremos grandemente abençoados. Então isso é uma consciência que nós precisamos ter, temos que ter este conhecimento dentro desta relação que temos com o nosso Senhor, em relação ao trabalho que Ele nos confiou. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, para consolidar esse entendimento, novamente escrito está. Diz assim, ó: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver.
farei, ferirei e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se das minhas mãos. Ok? Então, esta relação, eu preciso ter esta consciência de Deus, do meu Senhor, do meu Deus, do meu Abba Pai, que Ele é poderoso e não há outro Deus além dEle, e só Ele é Deus e não há outro Deus além do meu Senhor, além do meu Abba Pai, além do meu Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Veja o que escrito está em Isaías capítulo 46, versículo 8 ao 10, que diz assim, ó: lembrem-se disso, gravem na mente, acolham no seu íntimo, vocês que são rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Amém? Tudo o que me agrada. Aqui está, então, Deus, mais uma vez, através da boca do profeta Isaías, consolidando esse entendimento, essa compreensão que eu e você precisamos ter, essa consciência de quem é o nosso Senhor, de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Abba Pai. Ele é o único Deus e não há outro, só Ele é Deus, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É importante nós sabermos para consolidarmos, criarmos na nossa mente, criarmos na nossa alma, criarmos no nosso espírito, criarmos no nosso ser uma estrutura de fé, de temor e de confiança do nosso Deus. Ele não é uma energia, Ele não é uma religião, não. Ele é o único Deus, é o Deus criador de todas as coisas, e Ele já determinou o fim de todas elas antes de criar todas elas. Amém? Glória a Deus. Leia comigo também o que está escrito em Isaías 45, 20 e 23. Olha, acompanhe comigo, apenas para consolidar esse entendimento. Diz assim, ó: ignorantes são aqueles que levam de um lado para o outro as imagens de madeira, de escultura, que oram a deuses que não podem falar. Declarem o que devem ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isso. Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, dos confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo o joelho se dobrará, junto a mim toda língua confessará, jurará. Amém? Então, apenas para fechar esse entendimento, Deus ele está dizendo, olha, há pessoas que acreditam em outros deuses, mas vocês sabem que esses deuses em que eles estão servindo são apenas imagem de escultura, nada mais do que isso. Eles não têm conselho, eles não têm direção e eles não determinaram o fim das coisas. Eu já determinei e eu digo mais: todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que somente eu sou o único Deus. Então, esta consciência nós precisamos ter, consolidado. Então nós não seremos furtados da nossa fé, não seremos furtados de esperança, não seremos furtados de nada quando conhecemos e reconhecemos quem é o nosso Deus, aonde Ele está assentado, aonde é o estrado dos seus pés, como diz o profeta. O Senhor Deus, Ele reina no seu trono, no universo, e os seus pés estão no estrado da terra, ou a terra é o estrado dos seus pés. Amém? Glória a Deus. Então veja algum entendimento aqui para consolidar esta visão de aonde Jesus ele entra nessa parte. João capítulo 17, versículo 1 ao 3 diz assim, agora sobre Jesus e Deus, tá? Jesus e Deus, venha comigo aqui, você vai entender esta relação, este relacionamento que nós precisamos ter consciência disso. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Quem que orou? Jesus. Ele disse o quê? Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Olha o relacionamento, nós precisamos ter ciência deste relacionamento. Pois lhe deste autoridade sobre
toda a humanidade. Amém, graças a Deus. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Glória a Deus, receba entendimento, visão, consolidação desta relação que nós temos. Aqui Jesus, na sua oração, em João capítulo 17, ele está orando e dizendo: olha, Pai, realmente tu és o único Deus e não há outro Deus, mas é importante que todos saibam, aqueles que estão dando ouvidos à minha voz, saibam que só há um Deus, e este Deus és tu, o Deus Todo-Poderoso. Então, glorifica-me, porque eu estou te glorificando. Então, meu amado Deus, assim como tu me deste poder e autoridade sobre todo o mundo para conceder a eles a salvação, porque tu me destes a cada um deles, para que todos eles sejam e recebam a vida eterna, eles te reconheçam como o único Deus e verdadeiro, e a mim, Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Olha que interessante, então, defina muito bem esta relação. Deus é Pai e Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio revelar o amor do Pai às nossas vidas e nos ligar ao Pai, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz assim, acompanhe comigo: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos agora. Olha que interessante isso. O apóstolo Paulo também, de uma forma muito simples e direta, dizendo: ó, só há um Deus e um único Deus, e é o Deus, nosso Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus Cristo é o seu Filho. Por Deus nós vivemos, mas é por Jesus Cristo que nós vivemos agora, nos movemos agora, por meio dos seus ensinamentos. Então ele faz muito bem essa distinção. Nosso Deus é o nosso Senhor, só há um Deus e não há outro Deus além dele, mas nós nos movemos pelos ensinamentos de Jesus Cristo, por meio de quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem agora nós estamos vivendo pelos seus ensinamentos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, consolidando esse entendimento, diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra, glória para todo sempre. Amém. Olha a consciência deste relacionamento que nós precisamos ter. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Ele é o único Deus e não há outro Deus além dele. Nele estão tomadas todas as decisões acertadas em nossa vida. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 19, fecha esta parte aqui. Venha comigo, diz assim, ó: você crê que existe um só Deus? Eu e você. Ele está fazendo essa pergunta para mim e para você. Tiago, irmão de Jesus. Sim, eu creio. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e o tremem. Aham, viu? Então, se eu e você tememos ao Senhor, olha a consciência que precisamos ter nessa relação, nós devemos temer ao Senhor. Se de fato cremos que Ele é o único Deus, que Ele é o único Senhor, Ele já afirmou que Ele é, Ele já demonstrou que Ele é, Ele já provou que Ele é. Então, se você crê que Ele é o único Deus, então tema-o, sirva-o, porque até os demônios acreditam e também tremem. Não obedecem, mas tremem. E eu e você não temos que tremer, temos que temer. Isso significa obediência, relevância, consciência de quem Ele é e de quem nós somos. Amém? Vamos lá? Porque nesta parábola é isso que nós estamos aprendendo, vendo quem é o Senhor. A relação de Senhor e servo. Temos que saber quem é o nosso Deus. Para podermos nos posicionarmos, temos que criar esta imagem do nosso Deus e único Deus no nosso coração e na nossa mente. Judas, capítulo 1, versículo 25, diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Então não cessemos de glorificar e adorar ao Senhor. Amém? Salmo, capítulo 8, versículo 1 ao 4, fechando agora sim, de fato, esse entendimento, diz assim, olha só: Senhor, Senhor nosso, como Tu és majestoso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra, Tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o Teu nome com fortaleza, por causa dos Teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando eu contemplo os Teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, eu me pergunto, quem é o homem para que com ele tu te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes. Glória a Deus. Aqui está, para fechar esse entendimento, essa ciência e consciência que precisamos ter dessa nossa relação com o nosso Abba, com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o único Deus. Não podemos deixar brechas na nossa mente, no nosso pensamento. Será que existe Deus? Será que Ele é poderoso? Será que Ele pode? Será que Ele consegue? Será? Não podemos deixar brechas para isso. Ele é o único Deus, nós precisamos crer de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, servi-lo e o amá-lo em todo o tempo, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ele é Deus. Ele é o único Deus. E o salmista diz aqui, olha Senhor, eu olho para toda a tua criação, eu vejo as obras de tuas mãos, glorificado é o teu nome, grandioso é o teu nome, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu olho para tudo isso e eu me deslumbro, eu me maravilho, e eu fico boquiaberto de como tu te preocupas conosco, nós sendo homem, o que é o homem, Senhor, para que tu te preocupes com eles? O que nós somos para que tu te preocupe conosco? Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és maravilhoso. É esta relação, quando nós estabelecemos Deus como o único Deus, e não há nenhum outro Deus sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, não há dinheiro, não há nada, absolutamente nada, somente Ele é, nós entramos nessa relação de gratidão, de glória, de honra, de deslumbração do seu poder e da sua maravilhosa graça, porque, meu Deus, como Ele é grande, como Ele é poderoso, e mesmo assim Ele me ama, e mesmo assim Ele se preocupa comigo, e mesmo assim Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Aí a gratidão é num outro nível, a oração é num outro nível, o relacionamento é num outro nível. Ele nos concedeu Jesus, meu Deus, é outro nível que nós entramos no nosso relacionamento com Deus. Amém? Vai entendendo, o Senhor e o servo. Vamos lá. A próxima imagem, acompanha aí, fidelidade. Olha que interessante isso, fidelidade. Veja dessa imagem, essa moça representando a todos nós, entregando o seu coração ao Deus, entregando seu coração ao Pai totalmente ali, ó, do jeito que está, quebrado, arregaçado, todo machucado, mas entregando. É isso que o Senhor quer de nós. Nesta parábola, Ele nos mostra, dentro da nossa relação de Senhor e servo, que nós devemos ser fiéis. Nós, como servos do Senhor, temos que ser fiéis. É isso que o Senhor busca nesta nossa relação. Veja o que escrito está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 17, nos diz assim: fidelidade. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a sua jornada terrena de cada um de vocês. Amém? Então o apóstolo Pedro aqui, consolidando esse entendimento de fidelidade, que dentro desse relacionamento que nós temos com o Pai, de Senhor e de servo, nós devemos ser separados, santos, como Ele é santo, separados para um propósito, separados para uma função, separados para essa maravilhosa obra de reconciliação. Reconciliar o mundo a Deus, através do Evangelho, e vivermos uma vida de acordo com aquilo que fomos chamados nesse relacionamento. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, diz assim: meu filho ou filho meu, dai-me o teu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Ali o sábio Salomão dizendo: ei, por favor, filho meu, dai-me o teu coração e eu te ensinarei. Então o Senhor, Ele deseja nos ensinar, o Espírito Santo deseja nos ensinar, o Pai deseja nos ensinar através do Filho e do Espírito Santo, dos princípios que Ele já estabeleceu antes de criar todas as coisas, para que eu e você possamos viver por eles e glorificá-lo neste relacionamento que temos com Ele, de Senhor e de servo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Aqui está Jesus revelando
a João, no livro de Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia, e nesta igreja aí, nós estamos representados nela, para que nós devemos ser fiel ao Senhor. Dentro do relacionamento, haja o que houver, aconteça o que acontecer, devemos ser fiéis. O Senhor, Ele deseja isso de mim e de você, que nós sejamos fiéis à nossa chamada, essa chamada de sermos discípulos de Jesus, sermos filhos do Pai, como revelado está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, mas aqueles que o aceitaram, Ele lhes deu o poder, a autoridade, o direito de serem chamados filhos de Deus. É o que nós somos. Então, em o nome de Jesus, esta relação, ela é vitoriosa e nos diz a palavra, onde nós acabamos de ler, que se nós passarmos por todo o processo, mesmo que seja difícil, o Senhor nos concederá a vida eterna, a coroa maravilhosa no reino do Senhor, ali todo as dádivas, as bênçãos que Ele vai nos conceder na vida eterna e vai nos dar a coroa da vida. Amém? Leia comigo o que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 ao 14, diz assim: se vocês permanecerem em mim, na fidelidade, e as minhas palavras permanecerem em vocês, essa fidelidade, vocês pedirão o que vocês quiserem e lhes será concedido. Meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizeres o que eu lhes ordeno. Olha que lindo para nós entendermos aqui, fecharmos esse entendimento de fidelidade nesse relacionamento. Aí sim, porque a promessa que o Senhor Jesus nos dá, que Deus nos dá, é que nós precisamos entender este relacionamento de Senhor e servo da parábola, para que nós não caiamos em em uma cilada que tem neste relacionamento. Nós temos que ter um cuidado que nós vamos ver a seguir, mas que dentro dessa fidelidade que Ele deseja nesse relacionamento, nós vamos ampliar, nós vamos ir além nesta relação de servo e Senhor. Nós seremos amigos de Jesus, porque Ele está dando a ordem direta do nosso Senhor. Ele está dando a ordem direta. Então, se nós formos obedientes aos princípios, aos mandamentos de Deus, assim como Jesus foi, e nós agora aos mandamentos, ensinamentos de Jesus, assim nós não seremos mais servos, mas seremos seus amigos, ok? Então, a fidelidade, ela nos dá esta capacidade dentro desta compreensão do relacionamento com Deus que nós temos. Acompanhe comigo qual que é o problema que esse relacionamento com Deus, se não estiver muito bem consolidado, muito bem compreendido, pode trazer na vida dos cristãos. Muitos têm caído nisso, e vamos mostrar para você, porque é isso que esta parábola nos alerta, que nós temos que ter muito cuidado. Entendemos quem é Deus, temos ciência da nossa relação com Deus, ok, então sejam fiéis. E sendo fiéis, vocês não cairão neste problema. Olha ali, ó. Cuidado com a soberba. Eu. Ego em alta. Meu Deus, essa imagem, cuidado com a soberba. Você sabe, né? Aquela pessoa que tem o ego elevado, soberbo. Olha o que escrito está então. Cuidado com a soberba. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Por que nós temos que ter esse cuidado? Que nós precisamos ter bem consciente a nossa relação de Senhor e servo. Se nós não estabelecermos muito bem não construirmos na nossa mente, na nossa alma e no nosso ser, no nosso coração, esta relação, nós poderemos ser tentados e podemos cair neste relacionamento de acharmos, porque Deus nos deu autoridade, porque Deus nos deu poder, porque Deus nos concedeu algumas bênçãos, alguns privilégios aqui nessa terra, de sermos melhores do que os outros. Quantos são os pastores, quantos são os discípulos, quantos são os filhos de Deus que caíram nessa soberba de acharem que são alguma coisa e aí caem na perdição, apostam da fé.
e são usados em vez de por Deus, mas utilizam do nome de Deus para benefícios próprios, porque se acham alguma coisa, acham que o reino não seria nada sem eles. E assim por diante, né? Quantos são aqueles que caíram nesse engodo, neste engano da soberba? Então, nesta parábola do Senhor e do servo, ela nos ensina isso, ela nos mostra essa importante informação. Estabeleça muito bem a sua relação de senhor e servo, para que você não caia na soberba, para que você ande na fidelidade. E se você andar na fidelidade, você não será servo, você será amigo. As benesses do reino, as benesses que o Senhor te concederá, não farão com que você caia, que você vacile. Antes você saberá muito bem o nível de relacionamento que você tem com Deus. Amém? O seu propósito, a sua função, a sua maravilhosa oportunidade que você tem de ser um discípulo de Jesus e de fazer novos discípulos. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15, nos traz uma importante informação, uma referência de quem caiu na soberba. Você vai saber rapidamente quem é. Vamos lá. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, olha a soberba aí, ó. Mas às profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, e Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 18, mostra o mesmo momento de Satanás, quando ele caiu na soberba, caiu no orgulho, e aí o que aconteceu com ele? Foi destituído da sua função, do seu propósito, do seu relacionamento com Deus. Se você ler, essa é uma referência muito importante, e por isso que ele oferece tantas coisas para que nós também caiamos como ele caiu. Para quê? Para que dentro deste relacionamento de senhor e servo, a gente não queira ser maior do que o Senhor. Ele quis ser maior do que o Senhor. Não, nós temos que entender. É isso que é importante, é não cairmos na soberba. Por isso que na parábola diz, olha, quando você fizer e você cumprir tudo que lhe foi ordenado, diga que você é um servo inútil. Ou seja, realmente eu só faço o que me foi mandado, porque eu entendi, eu compreendi que eu sou servo. Ele é Senhor, Ele é Deus, e eu sou seu servo. Ele é meu Criador, e eu sou sua criatura. Eu vou ser colocado em uma posição de filho, de amigo, sim, mas dentro de uma fidelidade, de reconhecimento desta relação. Amém? Glória a Deus. Acompanhe comigo o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 ao 14. Cuidado com a soberba. Assim aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Amém? Em nome de Jesus, que eu e você que estamos firmes, temos que cuidar para não cair. Não sobrevenha a vocês tentação que não fosse comum aos homens ou humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam de toda idolatria. Amém? Então é isso, ó. Fugir da idolatria. O que é idolatria? É colocar outro objeto, outra pessoa, outra ideologia no lugar de Deus, dentro dessa relação que nós acabamos de falar anteriormente. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo e o amor do Pai, não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Pessoas soberbas. Então aqui João está falando, diz, olha, não amem o mundo. O que o mundo oferece é passageiro, mas o que Deus oferece é eterno. Então, fiquem firmes naquele que estabelece as coisas eternas e não as passageiras. Então, cuidado com a soberba, porque a soberba é um princípio do mundo. Ok? Acompanhe comigo o próximo slide. Nosso trabalho no reino para a eternidade. Então, dentro desse relacionamento de senhor e servo, apenas para consolidar esse entendimento,
para que nós não sejamos pegos na soberba. Muitos caíram por utilizarem os dons e o nome de Jesus. Muitos caíram. E muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, mas nós não estremecemos templos, nós não expulsamos demônios, não curamos, não pregamos o teu nome? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é deste nível de soberba, desse nível de engano, neste nível de facilidade que o Senhor está querendo nos tirar, através deste pequeno ensinamento nesta parábola. Senhor e servo, entenda isso, seja fiel, e isso lhe permitirá que você se torne filho, se torne amigo de Jesus, filho do Pai, dentro desta relação, e você cumprirá o teu propósito com alegria, com amor, até aquele dia para receber a sua recompensa. Olha essa imagem, no trabalho do reino para a eternidade. Essa imagem eu acho muito linda. Vamos lá. O que nos diz a palavra de Deus? Provérbios 11:30, nosso trabalho no reino para a eternidade. O que nós estamos fazendo? É para a eternidade. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que ganha almas, sábio é. Então, o que nós estamos trabalhando, o Senhor nos deu uma orientação, nos deu uma direção, que é nós ganharmos vidas, é nós pregarmos o Evangelho, as boas novas, religar as pessoas a Ele através do Evangelho. Então, quanto eu e você ganhamos almas, sábios nós somos. 1 Coríntios 9, 19 ao 22 diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para ganhar os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para aqueles que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei, para que com os fracos eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns, salvar alguns. Então, meu querido, esse é o nosso trabalho. Nós temos que usar da sabedoria, do entendimento, dos dons, dos talentos, da autoridade, do poder que o Senhor nos disponibiliza para ganharmos vidas. E não sermos soberbos, não sermos atacados pelas soberbas e acharmos que somos alguma coisa. Ou acharmos, se não fosse eu, o Senhor não teria ganhado tal e tal pessoa. Não, na realidade, Ele é que ganha tudo, é Ele que faz, é Ele que disponibiliza os dons, os talentos, o Espírito, é Ele que toca, é Ele que revela, é Ele. Ele apenas nos incluiu nessa maravilhosa e importante tarefa, a qual os anjos desejaram fazer, e Deus disse não, quem vai fazer serão os homens. Ele nos incluiu nessa importante tarefa. Então é honroso pregar o Evangelho, é honroso ser discípulo de Jesus e viver o seu Evangelho na íntegra e fazer o que nós estamos fazendo, através da pregação direta, da pregação indireta, curtindo, comentando, compartilhando com pessoas essas palavras de vida eterna. Amém? Veja comigo o próximo slide. Trabalhando para a reconciliação. Esse é o serviço que o nosso Senhor nos deu. Nós somos servos, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A recompensa vem. Nós não somos servos inúteis, né? Mas em relação ao que o Senhor nos mandou, nós somos inúteis. Nós não vamos nos achar. Não vamos achar que o reino de Deus não precisa de nós. Não, ele precisa, mas ele vai continuar sem nós também, tá? Então, trabalhando para a reconciliação. Veja essa imagem aí, ardendo em nosso coração esse chamado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20, diz assim, acho linda esta palavra, trabalhando para a reconciliação. Portanto, se alguém está em Cristo, eu e você, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vejam bem que o apóstolo Paulo, ele separa muito bem esta relação, Deus Pai e Deus Filho, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de quem? Do seu Filho, Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus nos deu a orientação, a direção? O ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, nos outorgou, nos orientou, nos determinou o trabalho, o serviço, a função, o propósito, a mensagem da reconciliação.
Portanto, nós somos o quê? Embaixadores de Cristo, a função, o trabalho, o senhor e servo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós, por intermédio de nós. Por amor a Cristo, nós lhe suplicamos, aos nossos amigos, parentes, discípulos, a todos que nos escutam neste momento pela primeira vez, reconciliem-se com Deus. Por favor, reconciliem-se com Deus. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Olha que linda esta mensagem. Então este é o trabalho que o Senhor tem nos dado, é reconciliar as pessoas a Cristo. Então aonde você está, você tem que trabalhar. Você é servo. E se você fez, isso não vai te dar nenhum grande mérito, porque você só fez o que lhe foi mandado. A função, o propósito que você está aí, onde você está, na situação que você está, com as pessoas que você está, pregar o Evangelho, falar de Jesus para elas, demonstrar Jesus para elas. Amém? Glória a Deus, vamos ganhar para o Senhor Jesus aqueles que estão determinados, escritos seus nomes no livro da vida, por conhecerem a Jesus através da nossa vida. Amém? Então, finalizamos aqui esse entendimento e esta compreensão desta célula nesta noite, que você tenha muito claro esta relação de Senhor e servo, não é te menosprezando, não, é apenas reconhecendo quem é Deus, e dentro deste trabalho e desta função que temos, dessa honrosa função que temos de discípulos de Jesus, de pregarmos o Evangelho a toda criatura, nós o façamos com muito amor e alegria, e que não sejamos pegos pela soberba. O que a soberba faz? Pode nos tirar do foco, pode nos tirar do propósito de Deus. Amém? Em nome de Jesus? Então, leia comigo o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21, diz assim, ó, que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos trabalhar, vamos reconciliar as pessoas a Cristo. É esta função, é esse trabalho que o Senhor tem nos dado. Para quê? Para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Lucas 17, 20 e 21 diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, mas se dirá, nem se dirá, aqui está ele, ou lá ele está, porque o reino de Deus está no meio de vós, está em vocês. Princípio que você vive, que você construiu, que você adquiriu através do Espírito Santo e da palavra e dos estudos. Esta moral e essa decência, esses valores que você vive a partir do conhecimento e da revelação das boas novas do Evangelho em Cristo Jesus. O reino de Deus está em você. Suas atitudes, sua fala, sua postura, como que você age e reage às situações, isso é o reino de Deus dentro de você. Amém? Glórias a Deus. Pois bem, meus queridos, então quero agradecer a todos que estão conosco nessa célula maravilhosa, né? O Senhor e o servo. Espero ter sido bênção à sua vida, você ter aprendido alguma coisa para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Que Deus abençoe a você, a todos os nossos discípulos, a todos os aniversariantes dessa semana. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, sejam grandemente abençoados a cada um. Não vou citar nomes aqui porque certamente eu vou esquecer. E que Deus abençoe, em nome de Jesus. E mais uma vez, aqui estamos finalizando a nossa célula, daqui a pouco Gabriel já vai estar ali na observação, então muito obrigado desde já a todos que oraram por nós, oraram por mim, pela pastora, pelo Gabriel, pela nossa família, que Deus os abençoe. Nós cremos e confiamos no Senhor, que já deu tudo certo, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, a todos que estão orando pelos nossos irmãos que estão nos grupos de oração, que Deus abençoe em nome de Jesus. Temos agora dia 18 de fevereiro, temos ali, ou melhor, dia 19 de fevereiro, o 2º Congresso das Mulheres, que vai ser maravilhoso. Que Deus abençoe as mulheres e todas que vão participar, em nome de Jesus, amém? Então domingo temos o nosso culto, esteja conosco de forma presencial. Se você não puder, esteja conectado conosco através das redes sociais ali, do Facebook e do YouTube, tá bom? Não esqueça nunca de curtir, comentar e compartilhar, em nome de Jesus, tá? Então vamos lá, último slide. Eu abençoo a vida de você, tenha uma boa noite em nome de Jesus. Escrito está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana e muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos.